noite. Estamos aqui reunidos para o lançamento da segunda edição do Machado de Assis, que é a obra aqui do grande escritor, né, grande fotógrafo, grande amigo Sandro, grande teórico também. Eu lembro até hoje quando o Sandro teve a ideia para esse livro. Ele escreveu uma página e meia, me mandou por e-mail, e eu fiquei com aquela inveja positiva, né? Ou seja, pô, é o tipo de insight que eu gostaria de ter. E aí, depois disso, eu fiquei no pé dele para justamente ele escrever. Agora escreve, até que finalmente saiu. Então, e agora, né, temos aqui o lançamento da segunda edição. Então, vou passar a palavra aqui para o Sandro para ele fazer breves comentários sobre a obra. Exatamente. Com vocês, Sandro Alves Silveira. Delmo Marguedes. Grande Delmo. É verdade, o Delmo foi um dos grandes estimuladores, né, desse trabalho. O Delmo, a Sofia foi uma pessoa também, né, o Érico está aqui, o Alexandre. Eu queria agradecer a presença de vocês primeiro, né? Meu pai, minha mãe, né? Meu filho, o irmão e a senhora, o Marcelo e a minha xará Sandra. Sem o Marcelo, nada disso aqui teria acontecido, né? O Marcelo é quem conhece todas as ferramentas e os instrumentos para a gente conseguir aprovar na lei de fomento, né? Pode ver que atrás ficou parecendo um pouco uma árvore de Natal, porque quando eu fui contemplado no prêmio foi o 11º prêmio Marc Ferreira de fotografia. Então tem que manter as logomarcas do governo federal aqui a todas, né? E tem que ter as do governo estadual, do Fundo de Apoio à Cultura, da Secretaria de Cultura, né? Queria agradecer também, né, a existência, por existir, né, o Fundo de Apoio à Cultura da Secretaria de Cultura do Distrito Federal. E, como sempre, o apoio do Museu Nacional, porque depois de 2012 eu ganhei novamente esse prêmio, né, Marc Ferreira. E eu lancei de novo aqui, agora pela terceira vez no Museu Nacional, né. A RPPN Parque do Capitinga, do meu amigo Cid, né, Queiroz, também está sempre dando um apoio, e a Agenda Cultural Brasília, do Marcelo, né, que deram o apoio. A ideia é simples, gente, é que existe uma área ligada às ciências humanas, que são as teorias da fotografia, que tentam compreender a fotografia. Então, depois que a fotografia entrou no cenário da história, né, começou a acontecer dentro da sociedade, vários estudiosos começaram a olhar para a fotografia, né, e começaram a compreender melhor o ser humano. Eu acho que o estudo da fotografia possibilita uma quantidade muito maior de desdobramentos do que o estudo da lança, por exemplo. A lança é uma extensão da mão, né? Mas ali não tem muito daquela ferramenta. Mas a fotografia já é uma ferramenta complexa. E é que o Machado de Assis ele vai fazer uma reflexão sobre enquanto ele vai contando a história dele, né? O Machado de Assis não, né? O Dom Casmurro, né, que é o narrador, é o personagem já velho, o netinho já velho, Dom Casmurro. Ele vai entrelaçando isso com aspectos da semelhança, da representação por semelhança e por contiguidade. Ou seja, ele está antecipando o que vai ser no século XX, que o Dom Casmurro, ele foi um livro escrito no último ano do século XIX, 1899. Né? E o Machado de Assis antecipa as reflexões de grandes pensadores do século XX sobre a fotografia. Os dois especiais que eu usei aqui são o Roland Barthes e o Walter Benjamin. A ordem cronológica é o contrário. Primeiro, Walter Benjamin, Pequena História da Fotografia, em 1931, a obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica, em 1936, 37. Eu gosto mais dos portugueses nesse caso. A obra de arte na época da sua reprodução mecânica. Reprodutibilidade técnica é difícil de falar. Tem que pensar de falar. Não, estou gaguejada sempre. Então,
O que eu procuro mostrar no Dom Casmurro é isso, que o Machado de Assis antecipou essas reflexões. Tá? Conta uma história sobre o Dom Casmurro agora, o livro. Você sabia que até 1960, mesmo os mais estudiosos da literatura brasileira, tinham a seguinte perspectiva: tadinho do Bento, um rapaz tão bom, e agora fica sem saber se foi traído, né? Ele até se destemperou um pouco, quase matou a mulher envenenada, e mandou ela para morrer lá na Europa, né? E no final fala que a terra lhe seja leve, né? Ah, mas tadinho, um rapaz tão bom, todo mundo morria de pena do Bentinho. Aí vem uma inglesa, Ellen Caldwell, escreveu Um Otelo Brasileiro em Machado de Assis. Não é nada disso, gente. Vocês não viram que naquele capítulo As Mãos de Sancha, ou um pouco antes desse capítulo, ele deu em cima da mulher do amigo. E depois, quando ele vê pela primeira vez a fotografia, que é... existe uma fotografia na história, que é a fotografia do Ricardão, vamos dizer assim, né? É a fotografia do Escobar, do amigo dele que teria traído ele. Quando ele vê a fotografia do Escobar, ele tem remorso pela primeira vez. Ele procura afastar aqueles pensamentos de talvez ter alguma coisa com a Sancha. Então essa Ellen Caldwell falou assim: esse cara é um ciumento, um louco, e o que ele fez para a mulher foi terrível. Aí, beleza, e todo mundo, não, Dom Casmurro não é bem assim e tal. Aí foi preciso que em 1981, outro inglês, né, o John Gladstone, tenha chegado e falado: não é só ciúmes não é só uma questão psicológica, é social. Esse cara era um filhinho de uma mãe, cheio de dinheiro, né, machista, supersticioso, algo religioso, né? E ele era um pobre coitado. A Capitu era a mais inteligente do romance todo ali. Ela era mais inteligente que as pessoas da família dela, do que a mãe do Bentinho, né? Do que os agregados do Bentinho até. Ela conseguiu dobrar todos. O que acontece? O que vai acontecer? O John Gladstone fala: esse patriarcalista, esse filho de mamãe, detentor dos meios, provedor, né? Isso aí é muito mais do que um cara enciumado. Isso aí é uma coisa que envolve toda a sociedade brasileira da época. E eu acredito que nós estamos vivendo uma realidade hoje que ainda remete a isso. Quando nós vemos isso não está no livro, tá? Isso agora eu estou falando, uma coisa que eu tenho, enquanto eu escrevi o livro, eu pensava nisso, fiquei pensando mais, que é o que tem acontecido de assassinato sem contar em violência física, né? Mas só de assassinato de ex-namorada, ex-noiva e ex-esposa. Então a gente devia olhar mais no Dom Casmurro. Estava procurando um livro que pudesse me dar um suporte de teoria da literatura para esse livro. Aí desisti. Esse livro é um livro só de teoria da fotografia, não é um livro de teoria da literatura. Tem um pouquinho porque precisa. Aí eu fui procurar. Eu olhei meus livros, Bakhtin, Sartre, nenhum teórico da literatura se encaixava aqui. Eu falei: eu estou cansado, eu vou pegar aquele calhamaço que é o Passagens do Walter Benjamin e vou ler, porque aleatoriamente, porque é escrito no esquema de montagem cinematográfica, que estava muito gostoso isso, eu vou voltar a fazer o que estava bom. Aí a hora que eu abri nessa página aqui. Aí eu falei: nossa, é epígrafe do meu livro. E nossa, eu tinha esquecido do Walter Benjamin, que é um teórico da literatura também, além de ter pensado na fotografia, né? Aí a epígrafe é a seguinte: o passado deixou nos textos literários imagens de si mesmo, comparado às imagens que a luz imprime sobre uma chapa sensível. Só o futuro possui reveladores suficientemente ativos para examinar perfeitamente tais clichês. Gente, chapa sensível é filme, e clichês também são filmes, tá? Então o passado deixou nos textos literários imagens de si mesmo, comparava as imagens que a luz imprime numa fotografia. Só o futuro possui reveladores suficientemente ativos. Revelador ativo é quando os filmes tinham o ISO bem baixo, então o cara fazia um revelador bem cáustico, né? Colocava soda cáustica nele, bem alcalino, colocava muita hidroquinona, que é uma substância química que puxa a luz ali de onde não tem, né? Então, ele fala que só o futuro possui os reveladores suficientemente ativos. Não é à toa que só em 1960 foram desconfiar que o Bentinho não era um santo, né? Pelo contrário, ele é um monstro, né? Ele manipula a gente durante todo o romance, né? E você não pode ter certeza de nada que está ali, porque tudo passou por ele, né? Embora alguns teóricos falem: não, aqui, Machado tenta demonstrar que ele teve um ato falho, que ele escorregou, que ele... Mas, no nível que eu estou de leitura do Dom Casmurro, não dá para acreditar em nada. Mas existe um capítulo onde ele nos conta que, antes eu dizia assim, é nesse capítulo que ele se tocou mesmo, decidiu mesmo que ele foi traído e que ele tinha que fazer alguma coisa. Na verdade, assim, é um conjunto de capítulos, né? Tem um anterior, os dois anteriores, esse, depois tem mais um. Mas é aí, nesse conjunto de capítulos, que acontece a passagem do conflito para o desenlace. Grande Pedro. Que é a passagem do conflito para o desenlace.
E esse capítulo justamente chama A Fotografia, é onde ele teria tido a revelação. Ao menos é assim que eles nos contam, de que foi traição mesmo, né? Na opinião dele. Palavra que chama A Fotografia. Né? Palavra que estive a pique de crer que era vítima de uma grande ilusão, uma fantasmagoria de alucinado. Mas a entrada repentina de Ezequiel é o filho dele, né? Gritando, mamãe, mamãe, é hora da missa, restituiu-me a consciência da realidade. Capitu e eu, involuntariamente, olhamos para a fotografia de Escobar e depois um para o outro. Desta vez, a confusão dela fez confissão pura. Este era aquele. Havia por força alguma fotografia de Escobar pequeno que seria o nosso pequeno Ezequiel. Esse uso da palavra por força remete àquela questão da significação por contiguidade, que significa por contato físico. Né? E o uso das palavras uma grande ilusão, uma fantasmagoria de alucinado, remete ao fato que Walter Benjamin cria um conceito chamado fantasmagoria, que é baseado num pré-cinema de 1800, 1800 e pouco, bem anterior à fotografia, para entender a modernidade. Assim como ele usa a fotografia para entender a modernidade. Né? E o Roland Barthes, que é esse outro clássico da fotografia, no final do livro dele, ele chega à conclusão de que a fotografia é louca. Bom, aí vocês têm que ler o livro para entender, né? Eu não posso explicar. Mas ele acredita que a loucura se estampa na cara das pessoas quando elas olham as fotografias. Ao menos certas fotografias, sim, com certeza. Porque é o que o Antônio Cândido fala. Houve, tendo havido ou não traição, o fato é que ele destruiu sua vida e sua casa. A proposta dele é consertar, né? Escrevendo um livro e construindo uma casa igual a que ele tinha. Só que a casa igual a que ele tinha já existia lá. Mas ninguém... Eu não sou de leitor, eu não percebi isso. Aí lá no finalzinho, depois do capítulo A Fotografia, já está bem no final mesmo, ele fala, escuta, pergunta tardia. Ninguém vai perguntar, não, por que eu mandei fazer uma casa igual a outra, se eu já tinha outra. É que essa outra casa, ela é uma ruína. Ela representa por contiguidade o passado dele. Quando ele foi lá, ele teve uma sensação de estranhamento, que é um conceito estético que o Freud criou, junto com o belo, feio, grotesco, sublime. E é o único texto estético do Freud. Chama O Estranho, em algumas traduções mais antigas, na última tradução, O Inquietante, e em outras traduções indiretas, o que eu gosto mais, é Inquietante e Estranheza. Quando ele chegou no lugar, no quintal, ele não se encontrou lá, não se viu lá. Porque aquilo ali era uma relação com contiguidade com o passado dele. Ele estava... Se você pegar uma ruína de uma parede, fala, poxa, essa parede um dia foi aquela casa. Então, aquela casa está presente ali, mas está ausente também. Porque só sobra um vestígio. E assim também é na fotografia. Eu tiro a fotografia de vocês aqui agora, depois eu olho e falo, olha, eles estão presentes aqui. A emanação luminosa deles entrou, imprimiu a imagem lá no filme. Não vou nem falar de sensor, que fica mais complicado, porque tem um processador, não sei o quê, né? Mas imprimiu a imagem no filme. Se for um filme de slide, gente, aquele próprio pedacinho de plástico, né, daquele acetato colorido, eu olho lá, está o meu bisavô no meu aniversário de 1 ou de 2 anos, não sei. Né? Eu falei, esse pedacinho de plástico colorido esteve comigo e com o meu bisavô no mesmo espaço e tempo. É a questão da continuidade. O que eu defendo aqui é que o Bento não se dava bem com essas coisas de continuidade. Né? Ele se assustou com a fotografia, enquanto tem um capítulo lá atrás, chama o Retrato, onde a Sancha, mulher do amigo dele que teria traído ele, né? Do Escobar, se parece muito com a mãe da Capitu. Mas era um desenho, era uma pintura, um desenho, não era uma fotografia. Aí a única coisa que sai desse capítulo é... a vida é assim, cheia dessas semelhanças esquisitas. Logo depois da fotografia, ele evoca esse capítulo, o Retrato. Muita gente diz que eu não cumpro o que prometo aqui no livro, né? Fala, meu Deus, ele fala de um retrato lá, do retrato de pintura, não acontece nada, a fotografia é a ilusão, a alucinação, a loucura, a traição, e logo depois ele retoma outro capítulo, e um pouco mais adiante ele fala, olha, eu tive que fazer uma cópia da casa. Então, o CAC, né, ali, é o ícone, né, cara? Que ele não aguentava o índice. Quer dizer, a representação é uma coisa semelhante à casa que ele viveu, porque aquela onde ele ia se sentir mais próximo mesmo do passado. Se você vê uma pintura do Alexandre, vê um retrato do Alexandre, de acordo com o que eu estou falando aqui, vamos dizer assim, grosso modo, eu me sinto mais perto do Alexandre vendo uma fotografia do que vendo uma pintura. Né?
Então, e no caso da casa também, ele construiu outra casa, ele não aguentou ficar naquela. Porque, é claro, ele tinha feito uma grande besteira, ele tinha acabado com a vida dele, né? E no final, como é que ele conta, no penúltimo capítulo mesmo, como é a vida amorosa dele sem a Capitu? É uma exposição de imagens pré-tecnológicas. Aquilo que eu falei de vocês do Willems, né? Que é a fotografia de divisor de águas. A fotografia, o Walter Benjamin me fala, quando a fotografia foi inventada, você tinha assim, vários gestos, um gesto simples, existiam vários mecanismos onde um gesto simples detonava longos processos complexos. Você abriu um jornal, você tinha várias notícias. Antes não, você tinha que ficar ouvindo o cara contando a mesma história várias vezes, né? O fósforo foi inventado na mesma época que a fotografia. Então você pega o fósforo, você tem o Fiat Lux, né? E aí o Walter Benjamin fala, o mais emblemático de todos esses é o clique, né, do fotógrafo. Porque você aperta o dedo e se dispara um gesto do seu dedo, faz uma opção de coisa acontecer. Então é uma imagem tecnológica, é diferente da pintura, da gravura, tem que ter todo um trabalho, né, da sensibilidade, da mente do artista ali para fazer cada forma, né? Não que na fotografia não tenha subjetividade também, mas a tecnologia tomou um vulto muito maior do que nas imagens pré-tecnológicas. E a vida do Dom Casmurro, voltando, sem a Capitu, é o quê? É uma exposição de imagens pré-tecnológicas. Aí ele fala, olha, aí eu levei, chegavam todas elas, né? Mas com o tempo elas iam ficando como uma pessoa que se cansou porque está num lugar que a coisa está ficando chata, como se a luz fosse apagando aos poucos, e todas elas iam embora. E eu falava, levas o catálogo da exposição. A vida dele é uma exposição de pintura. Aí, ela volta amanhã, ela volta, elas nunca voltavam, ele fala, né? Aí, então, ele fala assim, chegava outro, eu ia, mostrava para ela um aquarela, um guache, né? um óleo, uma litogravura, mas essa também pegava o catálogo e ia embora e nunca mais voltava. Ou seja, ele estava mergulhado no mundo dele, sem a Capitu, que já tinha morrido, o filho dele também já tinha morrido, ele estava mergulhado nesse mundo casmurro dele, né? Que no começo ele fala que não está nos dicionários e está, como uma pessoa assim, meio ranzinza para baixo mesmo. Ele ficou preso nesse mundo dele, do mundo. E qual é esse mundo? Qual a metáfora que ele dá? De uma exposição de imagens pré-tecnológicas. Porque ele não aguentou lidar com a casa. Ele podia ter mudado para a casa onde ele morou, ele podia ter visto a fotografia e ter pensado. Igual o pai da menina lá pensou quando viu que a mãe da Sancha era muito parecida com a mãe da Capitu. A vida tem dessas coincidências esquisitas. Mas não. Essa diferença de ser uma representação por continuidade, que é a da fotografia, né? Que é da impressão digital que o criminoso deixa no caminho, né? Que é do chão molhado, que quase não molhou hoje por causa da chuva. Essa diferença da continuidade para a semelhança é o que vai ser, uma das questões que vai, em torno da qual vai girar, vão girar todos os debates sobre a fotografia no século XX, e que o Machado de Assis, na minha opinião, eu acredito que eu demonstro isso aqui bem, antecipou no finalzinho do século XIX. Mas uma coisa que ficou faltando falar, não sei se vocês sabem que Machado de Assis, eu tenho sempre falado isso, desde a década passada ele vem sido estudado nas universidades, em algumas universidades americanas, não mais só numa matériazinha especial sobre literatura brasileira ou latino-americana, mas ele vem sendo estudado como um dos grandes mestres da literatura, ao lado de Cervantes, de Shakespeare e tal. E também, uma curiosidade, que algum brasileiro mandou uma cópia do Brás Cubas, do Machado de Assis, para o Woody Allen, e o Woody Allen colocou na lista dos 5 livros preferidos dele. E o comentário dele é: como é que esse cara conseguiu escrever isso no século XIX? Né? Só para a gente ter e estava esquecendo de dar esse crédito para o Machado. Né? Não é de se admirar que ele tenha já antecipado essas reflexões sobre a fotografia. É isso.